Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou Fernando Brasil e este é o Aula de História na Web 3.0. No vídeo de hoje vamos homenagear um grande inventor, um grande cientista, especialista em eletricidade que revolucionou o mundo. Se você está assistindo isso no seu computador com Wi-Fi, com aparelhos eletrônicos perto de você, com abastecimento de energia, você deve muito a ele, Nikola Tesla, certo pessoal? Nossas redes sociais estão na tela. Se inscreve no canal, já deixa o likezinho, muito importante para valorizar. E bora pro vídeo. Assim como começamos com Albert Einstein, vamos fazer um pouquinho da sua história, feitos e curiosidades. Nasceu numa aldeia chamada Smiljan, no Império Austríaco, em 10 de julho de 1856. Era próximo da onde que hoje é a Croácia. Em 1875, começou a estudar engenharia elétrica, que virou seu foco de vida trabalhando com eletricidade até o final da vida. Ele não era muito focado no dinheiro, mas era um gênio. Decorava livros e livros e livros. Tinha uma teoria na época que ele tinha memória fotográfica. E ele também tinha uma coisa chamada pensamento visual. O que era? Ele imaginava uma invenção totalmente já pronta, com todas as especificações, tudo que ele ia inventar já estava pronto na cabeça dele, só tinha que botar no físico, transformar aquilo lá. Isso aí é o que eles chamavam de pensamento visual. Isso aí foi muito elogiado dele ainda na sua juventude. Daí chegamos num personagem que começou a levar Tesla para a energia, literalmente. Foi, me ajudem nessa, Nebojša Petrović, que era da Companhia Nacional de Telefones. Ele começou a trabalhar lá num projeto que utilizava turbinas gêmeas para criar energia continuamente. Esse negócio de eletricidade física não é minha praia. É mesmo? Mas era muito a do Tesla. Ele tinha muita e plena noção que a energia elétrica era um fenômeno natural controlável, ainda mais distribuível, como vocês vão ver em seguida. Primeiramente, ele fazia, nessa época, quando ele trabalhava na Companhia Nacional de Telefones, ele começou trabalhando com tecnologia. Tinha alguns inventos, mas também fazia muitos upgrades. Por que upgrades? Vocês vão reparar. Em 1884 mudou para o EUA, para os nossos Estados Unidos da América, mais precisamente para Nova York. Em Nova York foi contratado pela Edison's Company. O que era? Era do Thomas Alva Edison, aquele cara que inventou a lâmpada. Só que ele inventou uma lâmpada comercializável, incandescente. Só que a partir do Tesla começou o upgrade, que vocês vão entender mais para frente. Lâmpadas fluorescentes, consumos, lâmpadas que consomem a energia necessária, como transmitir adequadamente essa energia. Aí começou com um simples engenheiro, eletricista, né? Ia lá fazer os reparinhos. Aí começou a progredir, começou a projetar os geradores. Tanto que ele projetou 24 diferentes tipos de máquina que acabaram se tornando padrões da empresa. Que bom! Daí, a relação dele com Thomas Edison teve um atrito, que a partir daí começou até a ser chamado posteriormente de Guerra das Correntes. Por quê? Porque Tesla tinha sempre uma teoria sobre eletricidade, Thomas Edison tinha outra. Focava sempre no lucro, né? Como bom empresário que é. Houve uma certa vez, em 1885, que Tesla ele se ofereceu: vou projetar toda a área de geradores elétricos para fazer uma distribuição contínua de energia com melhor proveito. Thomas Edison, de acordo com Tesla, falou assim: se você conseguir, né, se tiver êxito, vou lhe dar $50 mil. Pois não é que depois de alguns meses trabalhando, o cara conseguiu. Só que Thomas Edison quis dar um migué. Ele falou assim: não, Tesla, você não entende nosso humor americano, era uma brincadeira. Então, em vez de $50 mil, eu te ofereço $18 semanais a mais. Tesla vazou. A partir dali ele virou concorrente. Por quê? Porque por mais que Thomas Edison fosse o nome, Nikola Tesla é o cabeça da eletricidade. O problema é que ele acabou... Você pode... Com certeza, você conhecia o Thomas Edison, mas não tinha ouvido falar do Nikola Tesla. Por quê? Porque ele pensava mais no bem da humanidade que no lucro, ao contrário do Edison. Em 1882 a gente tem assim uma descoberta bem bacana dele, que é o campo magnético rotativo. Mas que diabo é isso? Não me pergunte. Eu só sei que é um princípio fundamental da física, na base de todos os dispositivos que a gente usa até hoje. Então tudo que é corrente alternada, que foi a principal descoberta do Nikola Tesla. Qual foi a pergunta de prova? Qual foi a principal descoberta de Nikola Tesla? A corrente alternada. Mas o que diabos é essa corrente alternada? Não sei! Graficamente eu estou expondo elas para vocês aí. Corrente alternada é
nós temos uma linha de tempo que é o zero, e ela alterna perfeitamente entre o máximo positivo e o máximo negativo. A partir daí, ele controla a eletricidade e gera e distribui de uma maneira mais contínua. Em 1887, para ser mais preciso, ele vende a patente da corrente alternada para George Westinghouse e convence o governo a adotar esse modelo como um modelo padrão e mais eficiente para a distribuição de energia elétrica, vencendo assim Thomas Edison naquela guerra das correntes, né? O Edison tinha sua visão de lucro, sua visão de eletricidade, e o Nikola Tesla pensando adiante, como o gênio que foi. Em 1871, ele viaja para a Europa, viaja para os Estados Unidos, sempre fazendo seus ensaios científicos. Ele era bem teatral para demonstrar coisas, quase como um mágico, né? Porque a eletricidade é ciência, mas ele passava a fazer todo um teatrinho para mostrar todo o poder e o domínio da eletricidade. Isso era muito importante, transmitia segurança. Tesla registrou mais de 700 patentes de descobertas e invenções e todo o seu estudo. Sua visão incluía também a exploração da energia solar e o poder do mar. Você já deve ter visto aqueles geradores que pegam as ondas do mar, o impacto e a ondulação, a partir dele gera energia elétrica. Pois o Nikola Tesla já tinha pensado nisso muito tempo atrás. Também já tinha previsto comunicações interplanetárias e o uso de satélites na órbita da Terra. Algumas da corrente alternada, que foi a principal invenção dele, a principal descoberta, melhor dizendo. Motores elétricos, ignição elétrica, sabe? A partir disso também a corrente alternada, nossos computadores, bobina Tesla. O que é a bobina Tesla? Em breve eu mostro para vocês. Comunicação sem fio, rádios, TV, nosso Wi-Fi de hoje em dia, controle remoto, lâmpada fluorescente, tudo isso aqui é a partir da descoberta da corrente alternada. Isso, pessoal, é a bobina de Tesla. Ela converte a eletricidade em raios que a gente consegue ver, certo? Se vocês botarem no YouTube outros vídeos trabalhando com a bobina Tesla, vão ver que é possível à distância acender lâmpadas, basta que um raio acerte no lugar certo. Chegamos na parte deprimente, né? A morte do Tesla. Ele era muito excêntrico, né? Muito cheio dos trabalhos, muito cheio das frescuras. Tinha gente que dizia que ele tinha toque, tinha aversão a certos tipos de pessoa. Apesar de ser muito humanista na visão dele, que a eletricidade devia ser para todos, ele acabou sendo taxado como um cientista louco, né? Porque ele é cheio das manias e tal. Nunca se casou, porque ele falou que casamento e filhos atrapalhavam o trabalho dele, que o trabalho era a vida dele, querendo ou não. Morreu pobre, como cientista louco, aos 86 anos, em 1943. Agora vamos às curiosidades do Tesla. Primeiramente, como eu já falei, ele é meio excêntrico. Ele era muito doidão a respeito de higiene e limpeza. Ele era tido, né, como misopóbico, ou seja, medo de sujeira. Ele não podia ver sujeira, tem que ser do jeito dele. Apesar de que ele gostava de pombo, e muito. Pombo, que é tido como o rato voador, mas ele amava pombos. Ele ia pro Central Park, jogava as sementinhas lá, as comidinhas de pombo, chegava a comprar coisa importada para os pombos, melhor coisa, e chegava até levar pro seu apartamento os pombos. Olha só a correlação da limpeza, mas ele gostava de pombo, que é um animal alado, tido como sujo. Apesar da sua visão de que não desinteresse assim pelo lucro, mas pelo bem da humanidade, ele era assim, tinha uns traços meio cruéis assim, até porque por trás da sua personalidade tinha um toquezinho, né? Por exemplo, pessoa obesa. Não curto pessoa obesa. Ele tinha uma secretária, demitiu ela porque estava gorda. Ele também tinha aversão a pérolas. Certa vez discutiu com uma mulher porque ele não gosta de pérolas, ele não pode ver aquilo, sabe? Uma fobia de pérola. Bizarro. E no final da vida, assim, mais velhinho, se tornou vegetariano. Temos uma cratera especialmente homenageada para ele na Lua, um asteroide também circulante com o nome do Tesla, e no final da vida, né, ele acabou adquirindo sensibilidade à luz. Talvez, muito se fala, de tantos experimentos, de tanto trabalhar com a luz, o corpo dele já não reagia bem a uma luz mesmo fraca. E tem uma curiosidade também, você que já viu a série do Arqueiro, que eles queriam, na primeira temporada, que eles queriam fazer uma máquina de terremotos. Bom, ele já tinha feito uma. Ele desenvolveu uma máquina de terremotos e trabalhou ela em Nova York. Quase destruiu um bairro inteiro. Você é burro? Temos agora uma parte mais científica, né? Foi uma homenagem a ele, que foi a unidade de medida, o Tesla, que mede a densidade do fluxo magnético
ou indução eletromagnética. Isso foi no ano de 1960. Passava um século da morte dele, mas o nome dele ainda é tido como um grande especialista em eletricidade. E os estudos dele idealizaram os radares atuais e também a ressonância magnética, vem tudo do trabalho do Tesla. Ele foi o responsável, vejam só a importância dele, pela construção da primeira hidrelétrica do mundo, aproveitando a energia da água, né? Foram as cataratas do Niágara. Você acha que, apesar de não ser famoso, ele não aparece? Não, ele está sempre por aí. O nome dele agora está parte assim, da cultura pop, né? Tem livro, filme, música, tem a banda Tesla, tem um videogame Tesla, temos a empresa Tesla, de um multibilionário que está saindo por aí. Então assim, o nome Tesla ainda está valorizado. Temos também a história do raio-x, que apesar de ter sido acreditado para Wilhelm Röntgen, foi a partir e descoberto dos estudos do Tesla. Só que o que aconteceu? Esse carinha que se adonou do nome do raio-x e da ideia dele, acreditava que podia curar cegueira a partir do raio-x. Só que assim, alguns dos voluntários que ele arrumava acabaram adquirindo câncer, tanto que usavam indevidamente. E o próprio Thomas Edison, querendo dar uma rasteira no Tesla, quase ficou cego, usando o raio-x nos próprios olhos. Vejam só o golpe do destino. E temos aqui os últimos dois fatos que são muito curiosos sobre o Tesla. Primeiramente, ele queria energia limpa e para todos de uma maneira mais barata. Por quê? O Tesla descobriu uma forma de conceder energia elétrica por wireless, se você for entender bem. Energia sem cabeamento. Grátis para todo o planeta, através de uma torre que seria construída perto de Nova York. A torre chegou a ser construída, ela saiu do papel. Só que a gente esbarrou num pequeno detalhe, né? O dinheiro. O empresário que estava bancando, financiando todo o projeto, e acabou se dando por conta que não seria possível mensurar, saber quanto que sai de energia para poder cobrar. Então como é que ele vai lucrar de uma coisa que ele não sabe quanto é que está gastando, quanto vai cobrar? Então assim, o JP Morgan acabou abortando o projeto porque não ia saber quanto que ia ganhar. É brabo, né? Não. Essa aí, pessoal, é a torre fundamentada pelo Tesla para distribuir energia elétrica por Wi-Fi, o que acarretaria num custo menor e talvez até de mais qualidade, evitando assim essa poluição de fios que a gente vê nas nossas cidades. E por fim, a curiosidade mais bizarra do Tesla, apesar de todas as outras, o raio da morte. Diz a lenda e fontes de envolvidos com Tesla que ele inventou um raio da morte para destruir o mundo, caso o mundo, né, fosse controlado pelas pessoas erradas, vamos supor o nazismo. No entanto, ele destruiu o projeto antes de vazar para alguma outra pessoa. Mas, como é uma lenda urbana, praticamente quase, apesar de alguma outra fonte, se diz que essa raio da morte está em posse do governo dos Estados Unidos. Mas nada é 100% oficial, até porque esse caso de raio da morte é tenso. Certo, pessoal? Esse foi o nosso videozinho sobre o Nikola Tesla. Se você curtiu, deixa aquele like. Se você não curtiu, deixa o like também, mas manda nos comentários. Não curti, podia ter falado mais disso. Não entendi a parte da física. De repente eu procuro algum físico para dar uma explicadinha para vocês. Na tela estão nossas redes sociais. Se inscreva no RetroGames BR 3.0 também. Se inscreva aqui no Aula de História. Não deixe de dar aquela força. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.